Com esse workflow aqui você é capaz de criar sua própria influencer para conseguir colocar ela em diferentes situações. E se a sua pergunta é, dá para criar conteúdo mais 18? Sim, dá para criar sim, não tô recomendando nada, não tô incentivando nada, só tô mostrando aqui um método onde dá para você criar aqui personagens consistentes, tá? Então, esse vídeo aqui é sobre influencer, mas assim, esse workflow vai funcionar perfeitamente aqui para personagem também. Então, se quer fazer um personagem cartoon, vai funcionar também. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, de como que funciona aqui esse workflow. Então, pra gente conseguir gerar imagens consistentes, né, de uma mesma pessoa, de um mesmo personagem, a gente precisa criar um LoRA, né? Então o LoRA é o treinamento da IA com imagens, né, desse personagem, dessa pessoa que a gente quer criar. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter várias imagens dessa pessoa, desse personagem, enfim. E é justamente esse o objetivo desse meu workflow aqui. Então nesse workflow aqui você consegue criar, obviamente aqui a influencer, o personagem que você quer. A gente faz aqui, obviamente, um upscale e uma melhoria aqui na questão do rosto, né, o detalhamento aqui do rosto. Depois a gente consegue aqui colocar expressões aqui nessa personagem, tá? Isso daqui é muito importante, né? Para você poder treinar o LoRA com várias expressões diferentes, né? E por fim aqui a gente faz a rotação, que também é muito importante pra gente ter mais imagens, né? Desse personagem, dessa pessoa. Então pra gente treinar ali o LoRA, é legal que você tenha aí pelo menos umas 15 imagens, tá? Então aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5... 6 aqui, né? E mais 60 frames que a gente tem aqui de vídeo, que dá pra gente, né, puxar qualquer frame que a gente quiser aqui e utilizar como uma imagem ali para treinamento, tá? Então o objetivo desse meu workflow aqui é justamente isso, beleza? Eu vou dar uma passada aqui para mostrar para vocês como que funciona aqui esse workflow, tá? Então como eu disse, essa primeira parte é a parte da criação mesmo da personagem, onde eu basicamente escrevo aqui o prompt que eu quero, né? Então coloquei aqui que eu queria uma foto realista de uma garota morena usando jeans e uma camisa branca. Ele faz o carregamento aqui de alguns modelos e tal, inclusive modelos aqui que a gente vai utilizar para fazer upscale e algumas outras coisas aqui. Aqui a gente tem o Control Net, né, para poder determinar a posição que ela vai estar. Então todo personagem que eu gerar aqui com esse workflow, ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Dá para você ver que a mão ela foge um pouco, tá? Ela tá um pouquinho fora, mas é porque por questão de configuração mesmo, a força aqui do Control Net e tal, se eu quiser eu posso deixar um pouco mais, assim, fixo, sabe? Mas dessa forma aqui ele já gera perfeitamente. Depois que eu consigo gerar essa imagem aqui, eu preciso obviamente dar uma melhorada nela, tá? A imagem que sai aqui, ela já é muito boa já, mas se dá pra melhorar, né? Por que não? Então, aqui a gente faz aqui o upscale da imagem, então aqui já melhora bastante, ó. Dá pra você ver aqui o cinto, a qualidade, né, que fica aqui o cinto dela. Então já fica aqui uma qualidade muito boa realmente. E aqui do lado a gente tem um Face Detailer, né? Então, era dessa forma aqui e ela ficou assim. Às vezes quando você coloca no Face Detailer fica meio Lula Molusco harmonizado, né? Mas nesse caso aqui eu achei que, assim, ficou no limite para não ficar estranho, tá? Eu achei que ficou legalzinho, então eu mantive aqui a versão, entre aspas aí, harmonizada dela. Se você já pesquisou sobre workflows aí, né, de criação de personagens consistentes aí na internet, já deve ter se deparado com workflows onde a galera cria os personagens na posição T, né? Então é o personagem com os braços abertos ali e geralmente uma imagem quadrada. Por que que eu não criei dessa forma? Porque quando você cria, né, numa imagem quadrada, o personagem de corpo inteiro, o rosto vai acabar ficando muito pequeno, então a gente vai ter poucos pixels para conseguir gerar o rosto. Então a qualidade vai ficar muito prejudicada e mesmo que você faça aí um upscale ou um face fix, ainda vai ficar meio ruim o detalhamento desse rosto, tá? Então justamente por isso que eu desenvolvi esse workflow onde eu gero aqui do joelho para cima, que honestamente é a parte mais importante, né? Então a gente não precisa gerar tipo do joelho para baixo e a gente pode gerar inclusive aqui na vertical, o que facilita muito, né? Porque uma pessoa, ela é uma pessoa vertical, né? Então faz todo sentido, né, que a imagem aqui seja na vertical também. Então esse meu workflow, ele parte aqui desse pressuposto. E eu criei essa imagem aqui, né, mas se você quiser, você pode também criar sua própria imagem aqui, colocando de um ângulo um pouco mais próximo, mais distante, enfim. Mas o importante aqui é que o rosto não fique tão pequeno para que a qualidade não fique prejudicada. Então essa primeira parte do workflow é bem básica, é text to image mesmo com Control Net aqui utilizando o Flux. Eu tenho esse mesmo workflow aqui tanto para Flux quanto também para SDXL. Então para quem tem aí um PC que não é tão potente aí, pode rodar a versão SDXL ou SD 1.5 também, que vai funcionar perfeitamente. Mas aqui eu quis rodar com Flux porque fica mais realista, né? Inclusive, se você estiver buscando realismo mesmo aqui no Flux, dá para você adicionar loras aí para detalhamento de pele e tal. Então tem bastante coisa que dá para você fazer ainda para melhorar ainda mais o resultado. Depois que a imagem sair daqui, como eu falei, ela vem aqui, passa por esse pré-processamento aqui do upscale, o face fix, para poder dar uma melhorada, né? Eu falei pré-processamento, mas não é bem um pré-processamento
pré-processamento, esquece que eu falei, é um pós-processamento, né? E depois que sai aqui do FaceFix, essa imagem ela vem aqui para um image crop, então a gente vai cortar essa imagem, cropar ela, pra gente ter só o rosto aqui, ó, dá pra você ver que a qualidade ela ficou muito boa, mesmo cropando, né? Quando você cropa, acaba prejudicando um pouco, porque é como se estivesse vendo a imagem mais de perto, né? Mas eu cropei aqui e coloquei também o upscale, então a qualidade ficou bem legalzinha. E aqui eu também utilizei 4 nodes de Live Portrait, tá? Então com o Live Portrait você consegue colocar o mesmo personagem, uma mesma pessoa em diversas expressões diferentes. E aí eu setei dessa forma aqui, mas se você quiser você também consegue modificar aqui as expressões e tal. Mas com isso daqui já vai resolver bastante, e a gente já tem aqui as imagens das expressões dela, tá? Então fica realmente bem legal. E por fim, vem aqui a parte mais importante, a parte mais legal aqui desse workflow, que é basicamente a parte de rotação aqui da minha imagem, tá? Então eu tô utilizando aqui o Van Video, então o Van 2.1 Image to Video 480p, e o Van ele tem esse LoRa aqui, ó, que é um LoRa onde você consegue rotacionar 360 graus, tá? Então, você baixando aqui esse LoRa e importando uma imagem ali naquele workflow, você consegue rotacionar qualquer imagem que você quiser, tá? Quando eu vi esse LoRa aqui, eu na hora pensei, cara, eu vou usar isso daqui para treinar personagem. E aí foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, na última semana aí, eu passei desenvolvendo esse workflow aqui, corrigindo erros e tal, e agora ele realmente está perfeito. Basicamente, como é que funciona isso daqui? Eu vou só importar a imagem gerada aqui, então, se eu gostei aqui do Face Detector, eu posso copiar a imagem daqui, se eu não gostei, eu posso copiar daqui mesmo. É importante que eu pegue aqui a imagem dela de corpo inteiro, porque eu quero gerar ela inteira, né? E aí eu colo aqui, tá? Então é só pegar e colar a imagem aqui, dando um Ctrl V. Eu escrevo aqui o prompt, tá? Essa parte de baixo aqui eu coloquei, basicamente o que tá acontecendo aqui, né? Eu tô juntando 2 prompts, tá? Então eu tenho esse primeiro prompt aqui, que é onde eu escrevo, onde eu detalho aqui, né, a moça e tal. Então eu coloco que o vídeo mostra aqui uma garota morena, bonita, usando jeans e uma camisa branca aqui, né? E nessa parte de baixo aqui eu coloquei esse prompt aqui, que ele é um prompt recomendado aqui, tá? Então se você descer aqui no LoRa, ó, você descer aqui, ó, Trigger Word, tá isso daqui, né? Então é importante que todo o prompt que você escrever utilizando esse LoRa aqui, você tem aqui essa trigger word. Então, exatamente por isso que eu coloquei isso daqui, tá? Aí esse dry strings aqui basicamente junta, né, esses 2 prompts aqui, para poder mandar aqui pro meu K-Sampler, e ele vai gerar essa porrada aqui de imagens dela, tá? E aí eu posso, obviamente, só ir clicando com o botão direito aqui, ó, dar um Save Image em todas as imagens que eu gostar dela aqui, tá? Se eu quisesse, eu ainda poderia fazer um upscale aqui, enfim, eu posso fazer bastante coisa. Lembrando que, assim, para a gente poder fazer o treinamento do LoRa, é legal que você tenha imagens o melhor possível, né, das imagens aí. Lembrando que assim, para você poder fazer um treinamento, é legal que você tenha as melhores imagens possível, tá? Tanto aí de corpo inteiro, expressões, enfim. Se você quiser ter acesso a esse workflow e a mais de 50 aulas aí, onde eu ensino ConfUI e também disponibilizo, né, os meus workflows, ensino também como utilizar eles, eu recomendo aí que você entre no ConfUI Pro. Esse daqui é com certeza aí o curso de ConfUI mais didático aí para quem é iniciante, mas que não fica só na parte iniciante, sabe? A gente vai realmente para workflows mais avançados, como esse daqui, por exemplo, ensino a utilizar eles na prática e dou aí um detalhamento muito maior sobre as configurações, o que você pode alterar e tudo mais. A gente já tem aula aí sobre Flux, sobre SD 1.5, SDXL, sobre Honey-One, Van Video, workflows aí de criação de personagens consistentes, workflow de vídeo to vídeo, workflow também de image to vídeo. Enfim, aqui tem workflow para todo tipo de coisa que você quiser. Eu recomendo muito que você entre caso esteja interessado aí em aprender ConfUI. Então deixo aqui meu convite de entrar no curso utilizando o cupom ConfUI 2025. Bom, com todo o nosso dataset aqui em mãos, você já consegue fazer o treinamento aí, tá? Seja aí pro Flux, utilizando aqui o FluxGen, né, que é uma plataforma aí onde você consegue, através, né, dessa plataforma que você consegue fazer todo o treinamento aí de um LoRa para Flux. Ou então através aqui do Colab para fazer o treinamento aí para SDXL ou SD 1.5. Esse treinamento ele é super simples, tá? É só questão de você importar as imagens, então eu vou até mostrar como é que é aqui pro Flux. Então você pega aqui as imagens, importa tudo aqui, ó, arrasta para cá, você escreve aqui o nome do seu LoRa aqui, então escrever Bianca, aí o trigger aqui pode ser inclusive o próprio nome aqui dela, e aqui você vai descer e você pode deixar, mano, exatamente da forma que tá aqui, já vai funcionar super bem, aqui no caso acho que a gente tá com 18 imagens aqui, vai funcionar super bem com essa quantidade aqui de repetições. E aqui no FluxGen já tem aqui inclusive a questão dos captions, então dá para você fazer aqui as descrições aqui automáticas utilizando aí o Florence 2, né? Aqui o Colab é muito parecido, então você também faz aí a importação e faz aí o treinamento, tá? Aqui só é um pouquinho mais chato e um pouquinho mais feio mesmo aqui o layout, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Inclusive as configurações que a gente tem aqui do lado são bem parecidas. Se a sua intenção é gerar conteúdo mais 18 e tal,
tal, é interessante que você crie o treinamento aqui para Stable Diffusion, tá? Porque o Flux ele tem um certo nível ali de censura. No Flux até consegue gerar imagens sensuais e tal, mas assim, imagem de nudez, né? Caso seja esse o seu interesse, você não vai conseguir fazer com Flux, tá? Então nesse caso, para você vai ter que ser aí Stable Diffusion, tá? E aí entre SD 1.5 ou SDXL, o SDXL sempre vai ter uma qualidade melhor, mas também é um pouco mais pesado aí do que o SD 1.5. Bom, então terminou aqui as inscrições, né? E você pode dar uma olhada aqui e alterar alguma coisa caso você não tenha gostado. E se você tiver gostado de tudo aqui, você pode só clicar aqui no Start Training, que ele já vai começar a gerar o treinamento aqui, né? A criar o treinamento aqui para você utilizando o FluxGen. Então essa plataforma aqui do FluxGen é realmente muito rápida e muito fácil para você conseguir criar treinamento aqui para Flux, mas lá no Colab também é muito parecido como eu falei para vocês. Com o seu treinamento em mãos, é só você importar aqui no workflow de Text to Image no Flux para você conseguir criar imagens aí da sua personagem, da sua influencer, tá? Então esse daqui é o modelo que eu criei aqui. Então é só você importar e aí se você escrever aqui no prompt que você quer, por exemplo, uma moça lendo um livro, né, na cama dela, você já vai conseguir aqui gerar exatamente uma imagem dela aqui, né, que é a Bianca aqui que a gente gerou utilizando inteligência artificial. Então realmente é muito simples, tá? E todas as imagens que eu criei dela aqui, eu utilizei exatamente esse workflow, tá? Então funciona super bem mesmo. Vocês podem ver que a consistência é impecável, tá? E a qualidade tá realmente muito boa, tá? Isso justamente porque o meu workflow ali, ele foca muito mais no rosto, né? Que é a parte mais importante de fato, tá? E assim, o corpo também se manteve consistente, então não tem realmente um problema você cortar ali, né, do joelho para baixo, por exemplo. Mesmo que você queira gerar ela de corpo inteiro, isso daqui não é exatamente um problema, ó. Aqui ele conseguiu gerar. Tem outras imagens aqui também, que acho que não estão aqui, ó. Essa daqui, ó, que também conseguiu gerar aqui com o corpo inteiro. Então ele faz meio que uma estimativa de como é que seria, né, o restante do corpo dela, mesmo que você não tenha ali as pernas na hora do treinamento, beleza? Porque realmente não é tão importante. Então com esse workflow aqui você consegue criar aí imagens, né, dessa personagem aqui, e também você tem um upscale mais face fix aqui, então se quiser melhorar ainda mais essa qualidade que você pode ainda nesse mesmo workflow. Depois de criada a imagem, você pode ir obviamente para um workflow de image to video, tá? Então esse daqui é o meu workflow de image to video utilizando o modelo do Van, que é o mesmo modelo que eu utilizei ali para poder girar a rotação, né, para poder fazer aqui a rotação dela. Então, aqui eu utilizei o Van Image to Video, tá? E é exatamente o mesmo modelo que eu vou usar aqui. Aí aqui no caso, a gente não vai colocar nenhum LoRa e vai importar, obviamente, aqui a imagem dela, fazendo toda a descrição certinha, tá? A descrição pode ser, inclusive, a mesma descrição que você utilizou para poder gerar a imagem. Inclusive, se você quiser, você pode colocar no mesmo workflow a parte de criação de imagem e em seguida, né, a imagem gerada já manda para cá para poder fazer o vídeo dela. Então é um workflow que dá para ficar bem automatizado, tá? E se você quiser aprender a fazer isso também, eu ensino lá no curso, tá? Não só disponibilizo, né, todos esses workflows que eu mostrei aqui para vocês, como também ensino, né, você a criar seus próprios workflows para que fique muito mais simples, para que você possa desenvolver, né, soluções aí para seus diferentes problemas. Então aqui é basicamente importação da imagem, coloca aqui o prompt que você quer, coloca aqui o tamanho em altura e largura, tá? Não precisa ser exatamente o mesmo tamanho. Inclusive aqui o recomendado é que seja um pouco menor, né? Para ele conseguir gerar um pouco mais rápido. Mas tem que ser a mesma proporção, tá? Então se estava tipo 1920 por 1080, você tem que tentar manter essa proporção aí que é de 16 por 9, né? No caso, 9 por 16. E aqui você pode colocar o tamanho aqui de frames. Então, tem 60 frames, mas se você quiser, dá pra colocar muito mais, tá? Não é porque eu fiz vídeo de 2 segundos que só dá pra fazer de 2 segundos, não. É porque eu tava testando em diferentes ambientes, diferentes situações ela ali. E ao invés de ficar rodando aqui o workflow, eu trouxe alguns exemplos de vídeos que eu criei utilizando, né, esse meu processo aqui para poder mostrar um pouco das limitações e um pouco também dos resultados, tá? Então esse daqui eu gostei, mas esse daqui foi um dos que eu achei que ficou um pouco robótico, tá? Mas tiveram vários que ficaram muito bons, tipo esse daqui ficou incrível. Esse daqui também ficou muito bom, mas aí tem o problema da caneca que eu não vi. Se eu tivesse visto isso aqui, eu poderia ter feito em Paint. Então lá no workflow de Text to Image, né, você pode colocar uma parte em Paint, né, onde basicamente você pode remover alguma coisa que você não gostou na sua imagem, modificar alguma coisa que você não gostou. Então isso daí é uma coisa que dá pra colocar lá no workflow na parte de Text to Image, né? Mas se eu tivesse ajustado lá, com certeza esse vídeo aqui teria ficado muito bom, tá? Esse daqui também, né, ela tocando a guitarra, gostei bastante. Olha a movimentação do cabelo. Perfeita, né? Essa daqui dela tentando andar de bike. Tentando, né? Porque não anda. Vamos avançar. Essa daqui dela escrevendo também ficou bem legal. O sorrisinho no final ficou bacana. Não fiz upscale na maioria dessas imagens aqui, desses vídeos aqui, né? Essa aqui ficou legal, mas o final acabou bugando um pouco. Então assim, igual qualquer IA, né? Você vai testar aí. Mas assim, essa IA do Van, ela é muito certeira, tá? Tudo isso daqui eu gerei de primeira. Tipo assim, não fiquei testando muitas vezes não. Tudo isso aqui foi de primeira. Eu não tentei gerar nenhuma imagem mais de uma vez, tá? Esse aqui também eu gostei. Esse daqui eu também gostei bastante, ó.
Pô, ficou bem bacana, tá? Também ficou legal esse daqui. Esse aqui também ficou muito bom, tá? E enfim, tá? Gostei bastante dos resultados que a gente conseguiu com esse workflow aqui. Como vocês podem ver, ficou bem consistente, tá? Todas as imagens que eu tentei gerar com esse meu LoRa ficou perfeito, então não tive nenhum problema com esse meu LoRa aqui. Então esse meu workflow aqui, ele realmente é o melhor workflow que eu já vi de criação de influencers, mas como eu já disse para vocês, também funciona aí para poder criar personagens, né? Inclusive, antes de eu criar esse workflow, eu criei esse vídeo aqui que foi assim uma base para eu ter esse workflow, para eu entender que sim, daria para conseguir criar um treinamento, né? Se eu conseguisse criar esse workflow aqui que eu criei. Então, com esse personagem aqui, qual foi o meu processo, né? Foi bem parecido, então criei essa primeira imagem aqui no Flux de um personagem parecido comigo, caso vocês não tenham notado, mas no estilo meio cartoon, meio caricatura, né, também. Então eu importei aqui nesse meu workflow ali de van e ele fez a rotação aqui pra mim. Então eu tenho várias imagens aqui de vários ângulos desse personagem, eu só não passei pelo Live Portrait, tá? Então eu tô pensando em pegar esse personagem aqui, jogar no Live Portrait ali pra ter várias expressões dele certinho, né? Pegar também alguns frames aqui desse vídeo e fazer aí o treinamento do lore e mostrar pra vocês que, mano, com o personagem também funciona, tá? Não, assim, não faz diferença nenhuma se é personagem, se é cartoon, se é realista. O importante é você ter aí várias imagens, né? Então, como eu disse, umas 15 imagens é o ideal aí para você conseguir treinar o seu LoRa. A partir do momento que você treina o seu LoRa, você consegue criar imagem, e criando imagem, obviamente, dá para você animar e criar vídeo. Então, deixo aqui meu convite novamente para você entrar no Confio Pro para aprender a fazer tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, tanto aqui a questão do workflow, então eu mostro esse workflow, explico passo a passo, né, de como que funciona aqui esse workflow, tem aula específica para cada uma das etapas aqui. Então, tem aula específica aqui para Live Portrait, para Face Detailer, para Upscale, para ControlNet. Esse daqui é um workflow que eu uso muita coisa, também tem para Van Video. Além desse workflow aqui, tem vários outros workflows aqui no curso, como modificação de renders 3D, criação de efeitos sonoros, música, tem muita coisa realmente no curso e tudo eu explico de uma forma super didática e super fácil de entender para quem é iniciante também. Então deixo aqui meu convite para você entrar no Confio Pro utilizando o cupom CONFIOI2025, fechou? Então vou precisar de basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.